Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo mais você que está na sua casa, mais um culto online de adoração ao Senhor. É uma grande honra ter você conosco aqui no nosso canal do YouTube. Gosto de lembrar que antes da pandemia éramos em torno de 300 pessoas nesse canal e pela glória do Senhor estamos aí próximo a 5.000 pessoas sendo alimentadas. E é importante você estar inscrito no nosso canal, ativar as notificações, e nós queremos estar mais perto de vocês, inclusive nas mídias digitais. Esclarecendo uma situação, nós retornamos aos cultos dominicais com todas as medidas restritivas que o governo de São Paulo nos orienta, mas por hora o culto de quarta-feira ainda continua online em virtude da restrição de circulação após as 20 horas. Então, nós estamos acompanhando com todo zelo e novidades serão comunicadas em nossas mídias sociais. Vamos à pregação de hoje. O tema da nossa reflexão, o tema da pregação de hoje é amar é obedecer. Amar é obedecer. Existe sim uma relação, uma correlação entre obediência e amor, amor e obediência. Falando na perspectiva da relação entre Deus e o homem. Existe sim essa relação de amor e obediência. Mas, no nosso mundo pós-moderno, todos gostam de falar de amor, todos gostam de ser amado, gostam de amar. Muito obrigado, meu amor. Mas quando falamos de obediência, aí o negócio já fica mais embaixo, o caldo já fica mais entornado, porque a obediência, infelizmente, tem sido um assunto que tem ficado distante dos nossos dias. Se compararmos a forma que as nossas crianças respeitam e obedecem os mais velhos, quer sejam pais, avós e outras pessoas, com gerações, 3, 4 gerações atrás, existe um abismo de respeito, de obediência, de reverência. Porque nesse mundo atual, nesse mundo pós-moderno, frases do tipo meu mundo, minhas regras, tem ganhado cada vez mais força. Eu faço o que quero, não devo satisfação para ninguém. Eu pago as minhas contas e não estou nem aí para o que pensam de mim. E esse mundo tem colocado o ser humano como senhor de si mesmo, ocupando um próprio trono, onde ele se torna senhor e adorador ao mesmo tempo. E hoje nós vamos refletir um pouco, sim, da relação entre amor e obediência. Mas, Júnior, não é muito claro, tem relação sim, tem relação total entre amor e obediência na forma que Deus se relaciona com os homens e como os homens retornam essa obediência a esse Deus. Vou citar nesse início uns simples exemplos ilustrativos. Pense numa situação, numa relação entre homem e mulher. Quem nunca ouviu aquela frase, você me ama, então prove. E muitas vezes o homem ou a mulher vai tentar provar o seu amor para o parceiro, muitas vezes fazendo loucuras de amor, muitas vezes tatuando o nome do parceiro, muitas vezes pagando uma viagem, um jantar especial, muitas vezes entrando até no Serasa para tentar provar o amor, porque o amor entre homem e mulher ele tem que ser materializado, a gente tem que ter formas de tocar esse amor. E você prova o amor naquele momento e muitas vezes se abraça com uma dívida que vai ficar 12 meses aí pagando. Mas a forma que Deus entende o amor é totalmente diferente. Em que aspecto? Primeiro, Deus não precisa que nós provemos esse amor nesse sentido, numa relação humana, onde a gente tem que fazer uma prova desenfreada, uma prova para impactar as pessoas. Na verdade, Deus ele está muito mais preocupado como o meu e o seu coração se comporta em relação às suas ordenanças. Então, para Deus, se você ama a Deus, a resposta é você não precisa provar, apenas obedeçam. Porque a obediência é o resultado de um coração que ama a Deus. E o interessante é que tanto no grego como no hebraico, a raiz da palavra obediência, ela tem relação direta com a palavra ouvir. Existem alguns textos que a mesma palavra é traduzido tanto para obediência quanto para ouvir. E com isso a gente pode concluir que muitas vezes o Senhor só quer que a gente escute e já obedeça, numa forma já de uma ação imediata
e direta. E algo que é muito importante a gente ratificar, muito, muito importante, é que a Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, e na Sagrada Escritura você tem geografia, você tem história, você tem biografia, você tem testemunhos, você tem revelações, você tem profecias, mas a palavra de Deus é recheada, tem promessas, obviamente, mas existe um conteúdo da palavra de Deus que muitas vezes é esquecido em nossos dias. A palavra de Deus também ela é recheada de ordenâncias, ela é recheada de princípios, ela é recheada de condutas morais e comportamentos que um verdadeiro cristão deve ter. E muitas vezes a gente quer tirar essa parte da Bíblia e muitas vezes se apropriar da bênção, da promessa e da revelação. Então a Bíblia é um combo e nós temos que compreender que ela é sim recheada de ordenâncias e princípios. Voltando aqui um pouco um tema, amar é obedecer. Nossa reflexão está centrada principalmente no capítulo 11 do livro de Deuteronômio. Não vou ler todos os versículos, mas sugiro que você leia em casa. Se possível, nessa quarentena, leia o livro de Deuteronômio com a perspectiva de amor e obediência. É um livro fantástico, onde você vê a relação direta entre um Deus amoroso que ama o seu povo, mas que quer se relacionar e orientar que esse povo retorne esse relacionamento com obediência. E o livro de Deuteronômio ele é muito lindo na sua linguagem, porque ele é uma linguagem mais próxima, é uma linguagem mais pessoal. Existem debates teológicos se foi Moisés que escreveu, se não foi Moisés que escreveu, mas o grande consenso é que sim, é um livro pessoal de Moisés, pelo menos boa parte dos teólogos compreende isso, e eu acredito humildemente nessa versão, porque é um livro muito pessoal de um homem já com uma larga experiência, com a larga caminhada com o Senhor, deixando relatos, ordenanças, princípios, valores para as gerações futuras. Abra suas Bíblias, ou nos acompanhe aqui pelo telão, em Deuteronômio, capítulo 11, verso 1. Diz assim a sagrada palavra de Deus: amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Vou ler mais uma vez. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Nesse versículo, a gente tem algumas conclusões bem breves. A primeira delas é que amar vem antes de obediência. Deus fala, ame o Senhor e, como consequência, o obedeça. E o interessante é que o Senhor não exige de nós, não requer de nós uma obediência medrosa, uma obediência por conveniência, uma obediência por troca. Na verdade, a obediência ela está relacionada com o amor. Mas, Júnior, quando eu devo obedecer a Deus? O versículo é muito claro. Sempre. Em algumas outras versões fala, obedeçam todos os dias. Então não é quando eu quero, não é quando eu estou de mau humor, bom ou mau humor, não é quando me convém. A obediência a esse Deus tem que ser uma constante nas nossas vidas. Mas, Júnior, você está falando da lei, Moisés, isso aí está muito retrógrado. A vibe é Jesus, Jesus é amor. Esquece essa parada de lei. Mas vamos lá, gente, isso é um grande erro que muitas vezes as pessoas estão querendo desassociar Jesus da lei. Jesus cumpriu a lei integralmente, foi fiel à lei e ratificou a lei. Olha o que o Senhor Jesus falou em João, capítulo 14, verso de número 15. Você viu lá que Moisés falou e olha o que Jesus falou. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ponto. Se vocês me amam, Jesus está falando aqui, você diz que me ama, eu quero ver esse seu amor refletindo em obediência aos meus mandamentos, refletindo em respeito aos meus mandamentos. E por isso não existe, Jesus, eu te amo, mas a minha vida é do meu jeito. Jesus, eu te amo, Jesus é amor, mas Jesus, não entra
nessa parte aqui da minha vida que eu não quero não. Jesus, eu te amo, mas eu negocio 50% da minha vida, eu obedeço, e 50% da minha vida eu não obedeço, porque na verdade eu não deixo espaço para você. E na verdade, o Senhor, Ele é muito claro que o amor está ligado, está correlacionado à obediência. Amar e obedecer eu dividi em 4 blocos. Esse é o primeiro bloco que a ideia central é: nós só conseguiremos obedecer se o amarmos. Se nós não o amarmos verdadeiramente, se nós não conhecermos esse Deus profundamente, tivermos um relacionamento íntimo de amor, se nós estamos na igreja por uma religiosidade, se nós estamos cumprindo alguns ritos porque um familiar colocou de goela abaixo e você está cumprindo sem entender porque você está cumprindo, deixa eu ser muito claro para você, meu irmão. Isso não se sustenta no longo prazo. Isso não se sustenta no longo prazo. O que sustenta é uma relação próxima e íntima de amor com o Senhor. Quanto mais você ama, mais o seu coração está inclinado a obedecê-lo voluntariamente. E dentro dessa perspectiva, a gente começa a compreender que pecado, além de ser um desvio humano, ser um defeito de fabricação que está inerente no homem desde Adão, é sempre uma questão de coração e amor. Muitas vezes, quando a gente se decide por um pecado específico e agarra-se nesse pecado, nós estamos dizendo, sim, eu amo esse pecado mais do que Deus. Eu amo esse pecado mais do que a mim mesmo, muitas vezes. Então, o que está muitas vezes por trás de uma vida pecaminosa é a forma que nós nos relacionamos em amor com esse Deus. Vamos ao segundo ponto. Falamos que é necessário amar para obedecer. O segundo ponto é, sim, Júnior, mas o que é que eu devo obedecer? A Bíblia é muito grande, tem muitas coisas, eu quero entender o que é que eu tenho ou não que obedecer. Eu vou separar essa parte em dois grandes blocos. Existe uma regra geral, que é uma regra de Deus para toda a humanidade, para todos os homens, desde um bebezinho que nasce até o mais velho existente, é uma regra que abrange toda a humanidade. Qualquer nação, qualquer criatura de Deus, ele tem que estar abaixo dessa regra macro. E essa regra macro é uma cosmovisão bíblica. Nós temos que viver não da forma que nós achamos que é certo. Nós temos que viver da forma que a Bíblia nos instrui em todas as áreas da nossa vida. Quer seja na forma de nós fazermos negócio, quer seja na forma de nós criarmos os nossos filhos, quer seja na forma de nós nos relacionarmos com os nossos pais, quer seja na forma de nós pagarmos ou não os nossos tributos ao governo. Isso vai se estendendo a todas as áreas da nossa vida e uma cosmovisão bíblica tem que nos nortear. Por isso, enquanto pastor, não para novo convertido, para uma pessoa que está no primeiro amor com o evangelho, que chega cheio de dúvidas, é um grande prazer tirar dúvidas e orientar. Mas a gente tem visto muito crente velho, inclusive nas redes sociais, brincando do que é pecado ou não é pecado. Isso é de uma pequenez tão grande. Pastor, é pecado isso? Pastor, não é pecado aquilo? Se você tem o mesmo espírito que eu tenho, meu irmão, vai orar, jejuar, procura a orientação do Senhor. O que é que a Bíblia te diz quanto a isso? Uma coisa é uma pessoa vir com uma dúvida. Eu li a Bíblia, estou com uma dificuldade de interpretação sobre esse ou sobre aquele aspecto. A gente vai orar junto e vai orientar. Mas a pessoa que quer apenas transferir a sua responsabilidade para outra pessoa, dizendo se é pecado ou se não é pecado, tem virado até memes nas redes sociais, pessoas invadindo perfis de pastores para fazer perguntinha, se é pecado ou se não é pecado. Esses dias eu vi até uma que me chamou a atenção, perguntando a um pastor, pastor, é pecado eu roubar o óleo ungido da igreja para ungir a minha casa? Porque a intenção é boa. Aí, assim, lê o início da frase, roubar, o que a palavra diz? Não? Então, assim, você está roubando para ungir alguém? Então, assim, qual a validação dessa sua unção? Você, não, que eu estou querendo pegar para ungir você. Então, assim, e muitas vezes isso é algo que é muito pequeno, como eu já vi crente maduro falando, eu devo ou não dar o dízimo do vale transporte? Eu disse, cara, você ainda está nesse estágio de cobrança, de pequenez no relacionamento com o Senhor? Assim, você tratar isso, orientar, ensinar pessoas que estão nascendo no Evangelho, que estão no primeiro amor, é um grande prazer. Ou você aprofundar conhecimento com alguém que tem relacionamento com Deus e tem dúvida, é um grande prazer. Mas você ter
Você vê muito crente velho que não se aproxima, muitas vezes não tem vida com Deus, não tem relacionamento com o Senhor e vive do pode, não pode. É uma visão muito pequena do Evangelho, é uma visão muito imatura do Evangelho. Só que Jesus, ele sintetizou essa grande lei geral em 2 grandes mandamentos, que está em Marcos 12, 30, 31. Diz assim a sagrada palavra de Deus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o primeiro. E o segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então Jesus, ele não negou a lei, ele apenas, de uma forma didática, ele sintetizou em 2 grandes grupos. Primeiro é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, com toda a tua alma. E isso aí a palavra de Deus, ela é autoexplicativa, ela é linda, ela é perfeita, que aos que dizem que Jesus negou a lei, nesse versículo aqui, Jesus está recitando ipsiliter Deuteronômio 6,5. Ele está dizendo: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Ele está reverberando as palavras ditas por Moisés. E em contrapartida ele falou: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Tem um evangelho ativo. Então, meu amado irmão, não é o que eu ou o que você acha, não é o que o guru A ou B ou C diz ou acha, é o que a palavra de Deus diz que é. Ponto. Um primeiro bloco é a ordenança geral, que atende todos os homens e mulheres da mesma forma, mas dentro dessa ordenança geral existe um bloco inferior que se chama as ordenâncias específicas. Nós temos que obedecer à ordenança macro, mas o Senhor, ele é um Deus próximo, um Deus pessoal, que quer cuidar da vida de cada filho de uma forma íntima, dando destino, cuidado, direção, visão, propósito. E o Senhor, para cada um, ele se relaciona e dá ordenâncias, orientações. E a Bíblia é recheada disso. Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. Moisés, salva o meu povo. Josué, tome Jericó. Pedro, vá na casa de Cornélio e restabeleça uma nova compreensão de adoração, que não vai existir mais diferença entre judeus e gentios. Paulo, que fez tudo o que fez, mas a palavra é muito clara no livro de Atos, que algumas cidades que Paulo queria ir, o Espírito Santo impedia dele ir, e alguns locais que ele ia para o sofrimento, o Espírito Santo mandava ele ir. Então, assim, como está a minha e a sua vida no quesito audição às ordenâncias individuais do Senhor? Como está a minha e a sua vida nesse sentido? Onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos morar, a pessoa que nós vamos casar ou namorar. Essas decisões, elas têm que estar pautadas de joelho no Senhor e buscar a orientação do Senhor. E quando receber, meu amado irmão e minha amada irmã, você tem 2 caminhos: ou obedece, ou finge que não é contigo e quebra a cara. E eu falo isso por mim, várias vezes. Você ora, pede uma situação para o Senhor dá uma resposta que não é o que você queria, e você finge que não é com você, e você vai pelo seu caminho, você tenta na força do seu braço, e você erra 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aí depois você lembra: ah, Senhor, fui na força do meu braço, fui pelo meu próprio caminho, me perdoa, deixa eu realinhar a rota para o que o Senhor quer. E o que é bem importante ratificar é que essa ordenância específica, ela não vai confrontar, ela não vai ser contraditória à ordenança geral. Cito um exemplo. A palavra de Deus é muito clara que nós não devemos adulterar. Mas aí vem uma pessoa dizendo: não, eu orei e senti no meu coração que aquele varão casado é de Deus. Então é o seu coração que é enganoso, que está lhe enganando. A palavra de Deus fala que não é para a gente roubar ou furtar. Ah, um profeta disse que para me salvar a minha empresa eu tenho que sonegar um imposto. Isso é engano. Então, assim, toda orientação direta do Senhor, toda orientação próxima do Senhor, ela vai estar debaixo dessa cosmovisão bíblica. Ele tem planos individuais para cada uma das pessoas, mas eles vão estar debaixo desse grande guarda-chuva que é a orientação para todo homem e mulher, para toda a criatura. Vamos ao ponto 3. Falamos que é necessário amar para obedecer. Falamos do que nós temos que obedecer. E agora nós vamos entrar num tema um pouquinho delicado e que a gente tem que
olhar com muita atenção e reverência. Consequências da obediência e desobediência. Consequências da obediência e desobediência. Aí se o pai e a mãe estão assistindo com o filho, é naquela hora que ele dá aquele cutucão aqui, diz, presta atenção aí, porque... E a palavra de Deus é muito clara no sentido, no âmbito de quais as consequências para uma pessoa obediente e quais as consequências para uma pessoa desobediente. Nós estamos aqui em poucas pessoas aqui na gravação. Minha filhinha de 5 anos está aqui. Ela já olhou aqui para mim com os olhos. Mas é isso, a gente sempre fala lá em casa, porque ao que obedece, existe um caminho. Ao desobediente, existe um outro caminho completamente diferente. Olha o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 11, versos 27 e 28. Vocês terão bênçãos se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou lhe dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Então aqui a palavra de Deus é muito clara que existem caminhos que se afastam. Quando você vai para um caminho da desobediência, você vai ter uma consequência, e quando você vai para o caminho da obediência, você vai ter uma outra consequência. A lei da semeadura ela é muito viva, o que você planta, você colhe. As nossas atitudes presentes reverberam em situações no futuro, e nós temos que ter essa convicção. Sugiro depois você ler Levítico 26, que ele separa exatamente, numa lista muito linda, consequências da obediência e consequências da desobediência. Como fruto da obediência, a palavra de Deus fala aliança, perseverança em Deus, conquista, provisão, paz, segurança, filhos. Isso aqui, no caminho da obediência, é o que a palavra de Deus nos promete. No caminho da desobediência, pavor, medo, doença, perseguição, dispersão, quebra do orgulho. Só que muitas vezes você quer ir para o caminho da desobediência, tendo como fruto o fruto da obediência. Isso é louco. E muitas vezes você quer cobrar o Senhor quanto a isso, e dizer, mas Deus, a tua palavra diz isso. Aí você vai dizer, meu filho, você está indo para um caminho totalmente oposto. Você está querendo plantar laranja e colher morango? Não, você vai plantar laranja e vai colher laranja. E ao que plantar morango, vai colher morango. E ter essa compreensão é muito, muito lúcido, é muito, muito confrontador, mas também é muito libertador nessa compreensão. Só que nessa fase aqui da Bíblia, nós ainda não tínhamos a revelação completa de Jesus Cristo. Então nós podemos ampliar esse contexto, essa reflexão num âmbito que ainda é mais duro. Porque eu não estou falando aqui ao que obedece será abençoado numa visão de teologia da prosperidade. Longe disso. A prosperidade do Senhor é aquela que enriquece e não traz consigo dor. A gente está falando de uma prosperidade em todas as áreas da vida. Com dilemas, com dificuldades, com problemas, com aprendizados. Ponto. Mas a gente tem que entender que a grande bênção do cristão é a salvação em Cristo Jesus. Então se você vai para o caminho da obediência, você vai caminhar para um caminho de salvação em Cristo Jesus. Mas se você vai para um caminho da desobediência, de andar distante desse Deus, fazer tudo o que você quer, da forma que você quer, não se sujeitando a nada nem a ninguém no sentido do Senhor, você vai estar caminhando para a condenação. Mas aí pode alguém falar, Júnior, isso aí não tem nada a ver com a graça, você está dizendo que a obediência que vai nos dar salvação não faz sentido. Eu disse, não, vou esclarecer. Isso tem tudo a ver com graça, mas não tem nada a ver com graça barata. A graça barata é uma posição que você identifica que a graça do Senhor, ela cai sobre você, sim, de uma forma imerecida, óbvio, mas você não tem que dar satisfação para esse Deus, você não tem que amar esse Deus, você não tem que devotar esse Deus, e você pode, inclusive, cobrar esse Deus e requerer tudo desse Deus, porque, na verdade, se Deus é Deus e Deus é amor, eu faço tudo o que quer e Ele tem a obrigação de me aceitar e me tolerar da forma que eu quero. Não. Na verdade, o fluxo da obediência é um fluxo contrário. Sou alcançado pela graça salvadora e redentora de Cristo. Isso me torna conhecê-lo. Quando eu conheço, eu amo. E como eu amo, é natural
eu obedecê-lo. Então, o fruto da obediência é, por consequência, um grande alerta se nós estamos caminhando ou não no caminho da salvação. Porque se nós não estamos obedecendo, a gente vai retornando. Nós não o amamos. Se nós não amamos, é porque nós não o conhecemos verdadeiramente e ainda não fomos atraídos pela graça dele. Que nós possamos compreender esse conceito muito, muito importante. Que, na verdade, graça, amor e obediência, eles estão relacionados. O quarto ponto, esse é o mais duro entre todos, e o último é: se Cristo obedeceu, quem dera eu e você, meu irmão, como eu gosto de brincar, comedor de feijão. Se Cristo, o próprio Filho de Deus, obedeceu, pagou um alto preço, duras penas para pagar esse preço da obediência, que o Pai determinou que ele cumprisse uma missão árdua, quem mais sou eu e você para viver do nosso jeito, da nossa forma, da forma que a gente quer? Olha o que a palavra de Deus fala em João 6,38. Isso, palavra de Jesus Cristo. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se eu bem quisesse, eu estaria aqui no céu, aqui, tranquilo, mas o meu Pai me deu uma missão de descer na terra e pagar um alto preço, e eu estou descendo para cumprir essa missão que foi dada pelo meu Pai. Em Filipenses 2,8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ele desceu em obediência e permaneceu em obediência, tendo a conclusão dessa obediência, um sacrifício vivo de um cordeiro puro, imolado, morrendo pelo meu e pelo seu pecado. Esse foi o preço da obediência de Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se Jesus Cristo, Deus encarnado, obedeceu, quem somos nós para viver a vida da forma que nós achamos que devemos viver? Esse é um ponto de reflexão. E nos ensinamentos de Jesus fica muito claro que a obediência está relacionada à submissão. Então, uma pessoa insubmissa vai ter dificuldade de obedecer. Ela vai estar ligada à humildade. Então, uma pessoa orgulhosa vai ter dificuldade de obedecer. Ela vai estar relacionada à fé e à confiança. Porque se você não acredita que aquele que está te ordenando é fiel e justo, poderoso para te conduzir, você não vai obedecer. E Jesus, o que diferencia o nosso Jesus Cristo das demais religiões é que Jesus Cristo, ele viveu o que pregou. E ele ensinou com a própria vida. Não com teorias, não com revelações, mas ele viveu, testemunhou e nos deixou um ensinamento vivo. Isso aqui que eu vivi, se você se diz cristão, você tem que seguir o mesmo caminho. Pegar a cruz e seguir, refletir o meu comportamento e buscar sim ter um grau de obediência que eu tive enquanto estive na terra. Júnior, é fácil? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque nós somos orgulhosos, presunçosos. A sociedade nos ensina que você tem que ser o conquistador, você tem que ser o cara ou a cara, você tem que ser o senhor de você mesmo. Mas desconstruir isso para uma vida de humildade, de piedade, de reverência e de submissão é o caminho que nos leva à rota da obediência. E meu amado irmão, minha amada irmã, eu tenho que ser tão franco e tão claro contra como o Evangelho nos orienta a ser. Quer obedecer a você mesmo, quer seguir os seus caminhos, quer fazer da vida o que você quer, boa sorte, mas o preço é a condenação. O preço é a condenação. Aos humildes, aos que se humilham em Cristo e clamam pela sua ajuda para seguir na outra rota, na rota da obediência, existe sim uma promessa de vida eterna, uma promessa de salvação, uma promessa de um bom lugar, onde ali nós teremos a completa revelação desse Deus e nós compreenderemos que valeu a pena toda essa obediência. Nós compreenderemos os ensinamentos de Paulo que diz: eu estou aqui cumprindo uma missão, mas eu queria estar lá, porque aqui eu estou aqui em obediência, mas para mim isso aqui não faz nem mais sentido algum. Eu queria estar lá com o meu Senhor. E que nós possamos viver essa vida com essa compreensão.
Recapitulando, já caminhando para o final, meu amado irmão, nós dividimos em 4 blocos sobre amar e obedecer. O primeiro deles é que nós só conseguiremos obedecer se o amarmos antes. Qualquer obediência baseada em medo, em temor, em religiosidade, em questões culturais, familiares, conveniências, relacionamento, institucionalidades, não se sustentam no médio e longo prazo. Nós temos que obedecer, sim, à regra geral, que é a cosmovisão bíblica, mas nós temos que estar com os nossos olhos e com os nossos ouvidos abertos para entender o que o Senhor quer para mim e para a sua vida. Qual o local da nossa obediência? Onde nós devemos estar? Onde nós devemos sair? Qual o tempo de avançar? Qual é o tempo de recuar? Nós temos que viver com essa compreensão. Temos que compreender, sim, que obediência gera bênção e que desobediência gera maldição. E que a principal obediência vai nos levar à salvação e a desobediência à condenação. E se Cristo obedeceu, meu amado irmão, minha amada irmã, quem dirá nós, humanos comedores de feijão? E eu queria encerrar com um testemunho que o Senhor falou muito comigo nessas últimas 2, 3 semanas e ao lembrar disso dá vontade até de chorar de vergonha, de como muitas vezes nós falhamos com esse Deus. E esses 2 exemplos estão relacionados à minha filha, que é um presente de Deus para a minha vida. E o primeiro deles é como a obediência toca o coração de Deus. Estava eu, a Estezinha, no playground, ela brincando com outra amiguinha da mesma faixa etária, e existia um brinquedo de escalada e ele era consideravelmente alto. Antes dela subir no brinquedo, ela olhou para mim e disse: papai, eu posso ir até aonde? Eu disse: filhinha, esse brinquedo é perigoso, vai até a metade. E ela foi subindo até a metade, e quando chegou na metade, ela olhou aqui: só até aqui, papai? É, filhinha, só até aí, filhinha. E a outra criança, ela foi subindo desenfreada e ficou lá no topo do brinquedo e não conseguia mais sair. Os pais correram de toda forma para tentar arrancar a criança, e a criança com medo, os pais não conseguiam subir no brinquedo, e aquela questão. E ali o Espírito Santo falou no meu coração: é assim que eu me sinto, com essa mesma alegria que você está tendo quando você me obedece voluntariamente. Porque você entende que eu sou um pai que te ama. Não é sobre lei, não é sobre punição. Você compreende, meu filho, que a minha orientação não é uma lei dura de um juiz carrasco. É a orientação de um pai que te ama e que quer o melhor para você. E compreender isso faz toda a diferença. Mas a mesma Estezinha, que é uma bênção na minha vida, como todo ser humano é pecadora, e ela estava aí dando uns trabalhos na última semana, e eu orientei, conversei, ela continuou fazendo a mesma coisa, coloquei de castigo, ela continuou fazendo a mesma coisa, com birra, e chegou uma hora que eu silenciei, fui lá para a minha rede, que é o meu local de reflexão, e fiquei olhando para o teto, pensando. E ela chegou para mim e disse: papai, você não está bravo? Eu disse: não, filha, eu não estou bravo, eu estou triste. E não é para ficar bravo? Eu disse: não, filha, a tristeza nesse contexto é pior do que ficar bravo. E nesse mesmo contexto o Espírito Santo tocou no meu coração: é assim que eu me sinto quando vocês me desobedecem voluntariamente. Eu oriento, eu tento puxar a orelha, dou uma orientação, e muitas vezes vocês voluntariamente caminham para a desobediência. Mas existe caminho para o desobediente. Depois a gente conversou, se acertamos, e o Senhor ainda é aquele Deus que está sempre de braços abertos para o desobediente, para que ele mude, se arrependa dos seus maus caminhos e pegue uma outra rota. Não devemos esquecer do filho pródigo, que no momento que ele veio, o próprio pai, representando a figura do Deus Pai, correu, o abraçou, o beijou. E esse mesmo Deus está aqui. Essa palavra não é uma palavra para te dizer: ah, seu desobediente, você vai para o inferno. Longe disso. A palavra tem uma outra instrução. Se você está em desobediência com o Senhor, há caminho de você mudar a rota, se reconciliar com Ele, ser afagado por Ele e seguir uma nova rota. Ainda há tempo. E para finalizar, meu amado irmão, minha amada irmã, eu queria fazer algumas breves perguntas. Você está na sua casa, tenta não se dispersar, se puder, feche os seus olhos e reflete sobre essas perguntas. Como está
a minha e a sua vida no quesito à obediência do Senhor. Não na questão de pecado, não é pecado, mas você sabe no fundo do seu coração, como eu sei no fundo do meu coração, os pontos que eu tenho que corrigir, os pecados que eu tenho que confessar, o que eu tenho que melhorar, o que eu não tenho que negociar, mas como está a sua vida numa balança de obediência e desobediência? Qual é o peso que está mais pesado? A balança, qual o prumo da balança que está mais pesado? Será que é a desobediência ou a obediência? A quem ou o que eu tenho obedecido? A quem ou o que eu tenho obedecido? A mim mesmo, à cultura, a gurus, a chefes, a ídolos? E nós realmente amamos a Deus? Meu amado irmão, minha amada irmã, essa é a palavra de confronto. Porque se nós amarmos a Deus, temos que lembrar do que Jesus fala. Se nós amamos a Deus, a nossa vida tem que ser convertida, tem que ter como fruto obediência. Então, se nós realmente amamos a Deus, porque não cola, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse contexto, dizer que eu amo a Deus e tenho uma vida fazendo tudo o que eu quero do meu jeito. Minhas atitudes, minhas palavras refletem esse amor em Cristo. Mas ainda há tempo, meu amado irmão, minha amada irmã, para que a gente possa utilizar esse culto como memorial, para a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, buscar convergir para uma aliança com o Senhor, mudança de rumo, confissão de pecado. E a pergunta é, nós queremos ou não abrir mão do controle para esse Pai amoroso? Não sei qual é a concepção que você tem de Deus, e a nossa cultura nos leva a uma concepção de um Deus carrasco, um juiz num tribunal que apenas condena, e talvez essa visão te leve a ter dificuldade de compreender e obedecer às ordenanças bíblicas. Mas se você imaginar qual é a pessoa mais amorosa que você teve na vida, não sei se pode ser o seu pai ou sua mãe, se for, maravilhoso, mas nem todos têm essa oportunidade. Mas lembra da pessoa mais amorosa humana que você já conviveu. Multiplica pelo infinito. Esse é o amor que o Senhor tem pela sua vida. E imagina essa pessoa que tanto te ama, te orientando, te guiando, te dando conselho, te instruindo. É natural a gente obedecer, porque a gente reconhece que aquela pessoa nos ama e está nos orientando em amor. Que a gente possa compreender que esse Deus amoroso é o Deus que nos ama e que é o melhor para nós. E eu queria encerrar, meu amado irmão, minha amada irmã, orando. Eu vou orar aqui, que você ore na sua casa em nome de Jesus, colocando a sua vida diante desse Senhor. Não há tempo para brincadeira, meu amado irmão, minha amada irmã. Os dias são trabalhosos, os sinais estão aí. Não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de ser crente. Ser crente é muito mais do que colocar uma Bíblia debaixo do braço, mudar o seu perfil em redes sociais, falar palavras tolas. Ser crente é ter uma vida coerente com essa fé, coerente com a vida de Cristo. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de infinita misericórdia e bondade, coloco, Senhor Deus amado, primeiramente a minha vida, Senhor, diante de Ti. Coloco, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, a vida de cada um dos meus amados irmãos, Pai, em outros estados, Pai, em outros países até, Pai, que estão nos assistindo. Que o Senhor visite, Senhor Deus amado, com o Teu Espírito Santo, Pai, aquele que nos convence, Senhor Deus amado, da justiça e do juízo, trazendo revelação, Pai, de como está o nosso coração no quesito obediência ou desobediência. Traz, Senhor Deus amado, uma revelação clara, Pai, que são caminhos antagônicos, que não dá para ter harmonia, não dá para conciliar esses dois caminhos. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que em nome de Jesus todos os pecados confessados, Deus amado, todos os frutos de desobediências confessados, Pai, sejam, Senhor Deus amado, quebrados agora, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor abrace cada um, Pai, como um recomeço. Que haja, Senhor Deus amado, mudança de rota, mudança de postura, mudança de vida, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, esse é o nosso desejo, Pai, enquanto pastores da igreja, que a família Manaim, Pai, se mova num caminho de obediência, Pai. Senhor Deus amado, não dá mais para brincar, Pai. Nos ajuda, Pai, a ter um caminho coerente, Pai. A ter uma vida íntegra, Pai. Quebra toda a hipocrisia, Pai. Quebra toda a falsidade, Pai. Quebra toda a religiosidade, todo o moralismo, Pai. Nós ansiamos, Pai, por uma vida coerente, Pai.
com o sacrifício de Cristo na cruz. Nos dá, Senhor Deus amado, o caráter, Senhor, que o Senhor deu ao teu Filho Jesus Cristo no quesito obediência, Pai. Fortalece o nosso espírito contra a nossa carne, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, pecados que estão aprisionando, Senhor Deus amado, os teus filhos sejam quebrados, esses grilhões, Pai. Pecado é pecado, Senhor, mentira é mentira, roubo é roubo, traição é traição, idolatria é idolatria, Pai, tem nome. E que em nome de Jesus, Pai, esses pecados sejam extirpados na nossa vida, Pai. Mas a minha grande oração, Pai, é que o Senhor se revele, Senhor, como um Pai amoroso para cada um, Pai. Nós precisamos, Senhor, desse contato íntimo, Pai. É só essa intimidade contigo, esse relacionamento único e exclusivo contigo, Pai, que vai nos fortalecer nesses dias maus. Nos ajuda, Pai, porque se tem muitos que estão obedecendo, Senhor Deus amado, por medo, por religiosidade, por imposição dos pais, Pai, isso é um fardo muito duro. Quebra, Senhor, esse fardo e começa a conduzir, Senhor Deus amado, com a leveza do Teu amor. Carrega, Senhor Deus amado, nos braços, Pai, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai, nós Te amamos, nós ansiamos por Ti, Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós não temos outro Deus além de Ti, Pai. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E a duras penas, Pai, nós aprendemos, Pai, que é melhor ser conduzido nos Teus braços, Pai, do que pelos nossos próprios destinos e vontades, Senhor. Nos ajuda, Deus amado, a largar a mão, Senhor, Deus amado, da nossa vida, Pai, do nosso controle. Queremos, Pai, em nome de Jesus, Pai, caminhar contigo intimamente. Te obedecer, Pai. Nos ajuda como um filho que obedece e vê o sorriso de um pai ou de uma mãe quando faz algo certo. Nos ajuda a ver esse Teu olhar, Pai, pelas nossas vidas. Em nome de Jesus.